Olá, estamos começando a temporada de festas. Verão, muitas comemorações, muita comida, obesidade, sedentarismo, diabetes, uma doença invisível. O diabetes no Brasil é a segunda causa de doença renal crônica. No mundo, é o primeiro. Hoje, todos os pacientes com 45 ou mais anos de idade, como também todos os adultos assintomáticos de qualquer idade com sobrepeso ou um ou mais fatores de risco, devem realmente ser testados. A cada 6 segundos, morre uma pessoa por diabetes. Somos cerca de 20 milhões de diabéticos. Somos diabéticos e nem sabemos que temos a doença. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado reuniu especialistas. A discussão está começando. O diabetes realmente é uma epidemia no mundo todo e no Brasil também. Nós temos um aumento aí expressivo, hoje de 422 milhões de pessoas no Brasil, em torno de 14 a 15 milhões de pessoas. O problema do diabetes é tão grande, se não se fizer nada, não vai ter dinheiro público para sustentar as complicações. Está aí as complicações do diabetes mal cuidado. Primeira causa de cegueira, primeira causa de amputações, principal causa de insuficiência renal com hemodiálise, transplante. É a principal causa etiológica das doenças cardiovasculares, infarto, AVC. E ninguém tem esses dados aqui no Brasil. Nós fizemos na Beneficência Portuguesa de São Paulo, onde eu trabalho, 34% dos leitos de um hospital geral em São Paulo são ocupados pelas complicações de diabetes. No Brasil, nos Estados Unidos, 44% de todos os leitos são ocupados pelas complicações do diabetes. Não se mede aqui no Brasil, está se falando na reforma da Previdência, nós não sabemos qual é esse impacto do indivíduo que fica cego, do indivíduo que amputa na Previdência Social, que ele se aposenta, deixa de recolher os seus impostos. Sem dúvida alguma, o impacto econômico é muito grande e custo anual praticamente de 827 bilhões, isso é um dado da Organização Mundial da Saúde, e as perdas do PIB são estimadas em torno de 1,7 trilhão de dólares. É uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, é o que a gente dá o nome de hiperglicemia. E ela pode ocorrer devido a defeitos de secreção da insulina, que é o hormônio que produz pelas células do pâncreas, e também por outras disfunções intestinais e renais. Nós temos vários tipos de diabetes, o diabetes tipo 1, que é o menos comum, digamos assim, e o grande impactante seria o diabetes tipo 2, que compreende a maioria das pessoas, em torno de 90% dos casos. Os fatores de risco da doença envolvem desde a história familiar, o sedentarismo, que é um problema importante que o país enfrenta hoje, a alimentação não saudável, também os dados do Vigitel já mostrou a situação do país, cada vez mais aumentando os níveis de sobrepeso e de obesidade, os números, e logicamente a gente não pode deixar de mencionar o processo de envelhecimento, a associação com hipertensão arterial, o próprio estágio de pré-diabetes, que está associado também com obesidade e sobrepeso. O problema brasileiro em relação ao diabetes, ele começa principalmente pelo aumento da obesidade. A obesidade no Brasil vem crescendo de forma assustadora, então hoje o Brasil, em matéria de número de mulheres ou homens, aproximadamente 20 a 30% das mulheres brasileiras têm obesidade, e em torno de 20% dos homens têm obesidade, e esse número é muito alto. Por exemplo, se os senhores forem ver o excesso de peso, que é um paciente que tem um índice de massa corporal acima de 25, mais da metade da população brasileira tem obesidade, a gente está falando, tem excesso de peso, a gente está falando aí por volta de 104 milhões de pessoas. Em relação à obesidade, aproximadamente 20% da população brasileira tem obesidade, índice de massa corporal acima de 30, ou seja, 60 milhões de pessoas com obesidade no Brasil. E a obesidade é o principal fator de risco para o diabetes. Aqui na América do Sul, em 2015, e América Central, nós temos hoje, em 2015, aqui nesse quadro que a gente consegue ver, 29 milhões de pessoas com diabetes. O João já tinha, inclusive, mostrado isso.
Em 2040, nós teremos aqui na América do Sul e América Central 50 milhões de diabéticos. E lá na frente, no slide, no começo, nós podemos destacar alguns dados relevantes. É uma epidemia, não é isso, Ronaldo? É uma epidemia aqui do século XXI. Vejam, senhor senador Lobão, que 1 em cada 11 adultos tem diabetes aqui em 2015. Em 2040 serão 1 em cada 10. Hoje se gasta em saúde pública 12% da verba global, que corresponde a 673 bilhões de dólares. 50% dos adultos têm diabéticos, que têm diabetes, não têm o diagnóstico. Isso é um problema que preocupa a todos nós. E mais, a cada 6 segundos, morre uma pessoa por diabetes. O diabético no Brasil é extremamente mal cuidado. Ele é mal controlado. Se a gente observar, 90% dos diabéticos tipo 1 são fora de controle e do tipo 2, 73%. O mau controle é uma bomba relógio que estoura, explode nas complicações, sem dúvida alguma, que dizima essa grande população de pessoas com diabetes. Bilhões de reais gastos com a doença, um custo que não para de crescer, porque a prevenção é falha. O importante na diabetes é o diagnóstico precoce. Hoje, todos os pacientes com 45 ou mais anos de idade, como também todos os adultos assintomáticos de qualquer idade com sobrepeso ou um ou mais fatores de risco, devem realmente ser testados. Isso é importante porque praticamente 1 em cada 2 pacientes com diabetes desconhece a doença justamente porque não é avaliado de forma hábil. Esses são os valores que a gente tem atualmente. A glicemia normal é abaixo de 100 e aqueles pacientes que fazem o teste a 2 horas após seria abaixo de 140. Os casos de pré-diabetes envolveriam pacientes com glicemia de jejum abaixo de 100 e as 2 horas entre 140 e 200. Então, é importante realmente fazer esse diagnóstico. Mas eu queria reforçar que, principalmente, os pacientes com diabetes tipo 2, que representam a grande quantidade de doentes no nosso país e no mundo, apenas 26,8% deles apresentam um exame que é a hemoglobina glicada abaixo de 7%, que consideraria, então, um quadro de controle. Infelizmente, os pacientes com diabetes tipo 2, apenas pouco mais de 10% que estão nessa faixa. O grande ponto que a gente vê nesse slide é, infelizmente, a condição do controle segundo as regiões do Brasil. Isso é um estudo multicêntrico que envolveu 5.750 pessoas e vocês vejam aqui que, infelizmente, o Norte e o Nordeste são os locais onde a gente tem, infelizmente, as taxas mais altas de mau controle. Em relação ao custo, vocês vejam que esses dados da Federação Internacional de Diabetes mostram que o Brasil ocupa atualmente o 5º lugar no ranking de despesa e isso é em torno de 22 bilhões de dólares. E em 2040, nós vamos passar do 5º lugar para o 3º e provavelmente já com um gasto que ficará entre 36 bilhões de dólares e em outras moedas até 48. Então, é muito dinheiro que precisa ser revertido para a prevenção. A International Diabetes Federation diz que o Brasil tem aproximadamente uma prevalência de diabetes aí entre 9% a 12% da população brasileira e são 415 milhões de pessoas no mundo, 642 milhões em 2040. Esse número não vai acontecer em 2040, acredita-se que seja por volta de 800 milhões de pessoas já em 2040. O diabetes tipo 1 no Brasil, o Brasil, entre as nações, era mais ou menos em 2001 o 5º ou 6º no mundo. E, infelizmente, um trabalho feito pela Sociedade Brasileira de Diabetes, essas pessoas não estão bem controladas. A hemoglobina glicada média dessas pessoas é em torno de 9, e a gente está falando aí de uma hemoglobina glicada boa em torno de 7. Tá? E o Brasil ocupa, em diabetes tipo 1, uma doença autoimune que não tem a ver com obesidade nem com envelhecimento. Nós ocupamos o 3º lugar no mundo, nós somos 30.900 pessoas com diabetes tipo 1 no mundo, pessoas que têm que tomar insulina
3, 4 ou 5 vezes ao dia e com um gasto bastante grande, não só das complicações, mas principalmente do tratamento. Em relação ao diabetes tipo 2, esse é um trabalho realizado em 2015, mostrando que as cidades, por exemplo, como São Paulo, 11%, Porto Alegre, 9%, Belém, 7%, ou seja, da população com diabetes. Esse é o estudo ELSA, que é um estudo feito multicêntrico brasileiro, são 15 mil pessoas, e o que eu quero mostrar para os senhores é justamente que quando a gente avalia diabetes, vejam, senhores, nas barras azuis, o crescimento assustador do diabetes a partir da idade, e se nós olharmos para fazer o diagnóstico de diabetes só pela glicemia de jejum, a gente ainda vai perder alguns pacientes. A gente precisa também melhorar um pouco o diagnóstico, porque tem muito paciente que não sabe que tem diabetes. Na verdade, desses 10% da população brasileira que tem diabetes, metade não tem. Então, a conta é muito simples. Nós somos 20 milhões de pacientes com diabetes, 14 milhões diagnosticados, 7 milhões que estão por aí sem saber quanto está a glicemia e justamente correndo o risco de ter complicações relacionadas ao diabetes. Em matéria de pacientes com diabetes tipo 2, o Brasil é o 4º do mundo, perdemos apenas para a China, Índia e Estados Unidos, e vamos continuar sendo o 4º do mundo até 2050, com toda certeza. A diabetes e suas consequências, a cegueira, as amputações, a doença renal crônica. Acompanhem. O olho diabético sofre muito e por isso que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Dr. Homero Guzmão de Almeida, está preocupado com os nossos serviços públicos de saúde. E hoje o nosso problema é o problema do diabetes, que causa cegueira nos pacientes que chegam até nós. O diabetes tem afetado a sua córnea com as lesões corneanas, as ceratites, a catarata do diabético, o glaucoma e a grande tragédia da retinopatia diabética. Nós temos que todas as pessoas com diabetes, tanto faz tipo 1 ou tipo 2, são os dois tipos básicos de diabetes, têm risco de desenvolver retinopatia diabética. E 93 milhões de pessoas com diabetes são acometidos com retinopatia no mundo. Cerca de 100 milhões de pessoas estão a risco de cegueira pela retinopatia diabética. Ainda mais na retinopatia diabética, 13 milhões e 700 mil brasileiros têm diabetes. Desse, 6 milhões e meio têm o risco da retinopatia diabética e a cegueira. O custo anual com diabetes no país beira 10 bilhões de reais. A principal causa de cegueira prevenível no Brasil continua sendo o diabetes. E o diabético tem 30 vezes mais chance de desenvolver cegueira. E 80% dos diabéticos apresentarão retinopatia diabética após 25 anos. Pesquisa patrocinado pelo laboratório Bayer, a pesquisa tem um nome específico, chama Barometer, mostrou que pesquisa com os oftalmologistas no Brasil, 76% dos pacientes tinham diagnóstico tardio e 68% tinha acesso limitado à educação. Aqui alguns dados, olha só para como que o diabetes provoca, vejam ali nas fotografias da esquerda, de cima um olho perdido pelo diabetes, embaixo um olho tratado com fotocoagulação e salvo. Aqui um olho com um caso mais grave, em que foi necessário o médico intervir fazendo uma cirurgia que poderia ter sido evitada se esse paciente tivesse sido tratado previamente com a fotocoagulação, que é um procedimento, senador, que demora menos de 10 minutos, com uma gota de colírio anestésico, senta-se em frente a um laser, faz-se a fotocoagulação, salva-se a visão e teria evitado essa tragédia. Eu, como presidente da Sociedade de Nefrologia, que estuda as doenças renais, porque o diabetes no Brasil é a segunda causa de doença renal crônica. No mundo é o primeiro. No Brasil é o segundo porque nós temos a hipertensão arterial, que não conta com adesão da população, é menor que 10% de adesão ao tratamento. Explicar o que é a doença renal crônica, que é a perda progressiva e irreversível da função dos rins, de ambos os rins, é comum, grave, silenciosa e tratável, e diria que também é uma epidemia nacional. Se caracteriza pela perda da função superior a 3 meses e que pode ser diagnosticada por um exame simples no sangue, que é a creatinina, um produto do metabolismo dos músculos, que é produzido e secretado diariamente pelos rins. Quando o rim não funciona, ela sobe no sangue, nós colocamos numa fórmula
E temos o valor da filtração renal. E pela detecção de um sinal de lesão, que é a presença de proteína na urina ou outros métodos diagnósticos. É importante fazer os dois, porque o que acontece? Você pode ter, às vezes, pessoas sem presença de proteína na urina, como é o quadro aqui embaixo, e que tem uma perda funcional importante. Então, tem que ter os dois exames no rastreamento. E o que acontece? A doença renal ela é dividida em estágios e o diabetes é um fator de risco, ou seja, quando o indivíduo tem uma filtração renal normal e ele tenha o diabetes, muitas vezes acompanhado por uma história familiar, já idade avançada, hipertensão, obesidade, ele tem um risco muito grande de evoluir até a falência renal. E o que a gente vê aqui é que o diabetes ele vai aumentar o risco da doença renal em até 12 vezes e cerca de 20 a 40% dos diabéticos pode ter uma doença renal crônica. No Brasil, cerca de 30% dos pacientes em diálise estão com diabetes e cerca de 35% hipertensão arterial. No ano de 2015, nós tínhamos 111 mil pacientes em diálise, ou seja, destes, 32 mil têm diabetes. Não preciso citar o custo que representa para o país o tratamento de terapia renal substitutiva. E dos pacientes novos, nós tivemos em 2015 36 mil pacientes novos em programa de diálise e cerca de 15 mil eram diabéticos, ou seja, variou conforme região do país de 40% a 50% dos pacientes novos, e isso vem aumentando. Os pilares para a prevenção da progressão da doença renal no diabético são a detecção e diagnóstico precoce, manejo da glicemia, da hipertensão arterial, da presença da proteína, das alterações lipídicas, a orientação nutricional e o manejo medicamentoso, tendo em vista que hoje a gente tem um grande arsenal de medicamentos que podem ser usados no tratamento. Nós vamos comentar sobre o pé diabético, que, em resumo, se refere a várias complicações, como ulcerações, deformidades, infecções, falta de circulação que ocorre nos pacientes, no pé dos pacientes diabéticos, principalmente no diabetes de longa evolução. A taxa de amputação, como foi comentado, é bastante alta nos pacientes diabéticos, 15 a 46 vezes maior do que os pacientes não diabéticos. A evolução da doença em mais de 10 anos, quase 50% desses pacientes não são diagnosticados num período grande de tempo, em média de 6 a 7 anos. O controle ruim da glicemia, a hipertensão arterial, descontrole no colesterol e as doenças, como já foram comentadas, a nefropatia, a retinopatia também são fatores de agravamento que mostram que esses pacientes apresentam uma microangiopatia avançada. Esse é um levantamento feito por esse autor no Rio de Janeiro, em que, no levantamento de 92 a 94, em 23 hospitais, foram avaliados quase 4 mil casos, e esse autor mostrou que a taxa anual de amputação em não diabéticos pode chegar a 5,4 por 100 mil habitantes por ano, e nos pacientes diabéticos isso extrapola muito, chega a 96,9% por 100 mil habitantes por ano. As ulcerações antecedem as amputações, como nós estamos vendo à direita, em cerca de 85% dos casos. Então, são fatores preveníveis das amputações. São medidas que nós podemos tomar no sentido de evitar essas ulcerações, palmilhas especiais, controles do diabetes e todos esses fatores que já foram comentados. A mortalidade dos diabéticos também é alta, cerca de 50% dos pacientes diabéticos com infecção submetidos à amputação morrem em um período de 5 anos e cerca de 1/4 desses pacientes evoluem também por uma amputação contralateral. Esse trabalho da Inglaterra mostrando que a multidisciplinaridade, ou seja, essa interação entre as várias especialidades, levou a uma redução
das taxas de amputação de cerca de 62% em 11 anos na Inglaterra. Então, aí a interação das várias especialidades é um ponto importante no tratamento do diabético. Os especialistas batem na tecla: prevenção, prevenção, prevenção. E que tal a criação de centros de diabetes no Brasil? É essa a proposta. Nós vivemos uma epidemia de diabetes no Brasil. Há necessidade de diagnóstico, controle e tratamento precoce. Há necessidade de um tratamento multidisciplinar e multiespecialidades integrado para o diabetes. E a proposta que o senador Ronaldo Caiado traz, e mais uma vez, meu querido amigo Ronaldo, te agradecer em nome do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e de todas as sociedades, assim como o senador Lobão, ao apoio à possível proposta, que seria a criação de um grupo de trabalho para a elaboração de um projeto de lei em cerca de 90 dias, senador Lobão, para que a gente possa criar no país os tão sonhados centros de diabetes do Brasil. Os centros de diabetes do Brasil, os CEDIBs, seriam um porto de apoio, um ponto seguro, para que nós possamos ter uma obrigatoriedade constitucional de destinação de recursos para combate à epidemia de diabetes no Brasil. A necessidade de nós avançarmos na construção de centros de diabetes no Brasil, que possam orientar desde do atendimento dos programas familiares até realmente aos casos mais, vamos dizer, mais graves, que às vezes já chegam numa fase bem mais precária, como nós assistimos aqui a alguns slides. Com isso, presidente, eu enxergo que este projeto, ele tem aí uma paternidade que deveria ser da Comissão de Assuntos Sociais. Acho que nós precisamos de buscar a assinatura de todos os senadores, com autorização de Vossa Excelência, para que seja um projeto da Comissão de Assuntos Sociais, pela abrangência e importância que tem esse tema. Esclarecer e disseminar o conhecimento de que o diabetes é um fator de risco para a doença renal crônica. Educar, eu acho que um dos pontos principais é a educação em saúde, que é tão pequena, que mais de 70% dos pacientes que entram em programa de diálise nunca haviam passado com um nefrologista e muitos deles não tinham ideia do que era a perda da função. É impressionante como, às vezes, o atraso no diagnóstico, né, acaba complicando isso. Então, esse centro levar até os municípios sobre aqueles menores, né, a capacidade de você fazer o diagnóstico precoce, porque quando chega já para o nefrologista e a pessoa já é renal crônico, você já está numa fase muito adiantada aquilo. Então, eu acho que o primeiro desafio de vocês, me permita, é exatamente fazer um trabalho em que esse diagnóstico precoce possa chegar na ponta, lá naquele município longínquo, né? Eu acho que isso seria fundamental. Hoje nós somos 24 milhões de pacientes idosos com mais de 60 anos, triplicaremos isso em 2040 e em 2060 nós teremos uma vasta maioria de pessoas com mais de 80 anos, por exemplo, chega a perto de 20 milhões de pessoas com mais de 80 anos. Vejam, senhores, em 2060, 20 milhões de pessoas com mais de 80 anos. Hoje nós somos 23 milhões com mais de 60 anos. Ou seja, essa população toda, uma grande parte dela, como vocês podem ver, de 60 até 75 anos, é justamente onde ocorre o diabetes. Então, nós temos obesidade, que é algo que a gente pode prevenir, envelhecimento, que a gente não deve prevenir, as duas contribuindo para o número de pacientes com diabetes. Nós estamos, de fato, totalmente motivados a trabalhar com os senhores e tenho certeza de que a criação desses centros e, principalmente, esse foco de investir no tratamento em equipe e capacitar os profissionais, certamente mudará de forma assim, contundente o cenário devastador que o diabetes enfrenta atualmente. Nós falamos muito de complicação, o que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia quer, junto com a Sociedade Brasileira de Diabetes, é evitar isso.
E a gente vai evitar isso quando a gente conseguir capacitar o médico que está lá na ponta, tratando o paciente que hoje descobriu que tem diabetes e que, se não for bem tratado, daqui 10 anos está numa fila de amputação, está numa fila de laser, está numa fila de diálise, está numa fila de doença cardiovascular. Nós precisamos a capacitação do médico, porque a maioria dos países desenvolvidos, quem cuida do diabetes é o médico generalista. E a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, junto com a Sociedade de Diabetes, quer justamente isso, capacitar, ensinar o médico da ponta a tratar o paciente direito, para que a gente possa evitar todas essas complicações. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem, obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.